This is Arsenal. Odegaard, primeira trave, deu sobra. Nelson dominou, bateu, golaço, golaço, virada, virada, gol! Nelson! Fala, Gunner! No último instante! Com Paulo Filho e Thiago Damulakis. When I lose a duel, I'm upset. When I lose the small side games, I'm upset. Don't give in ever. Fala galera, vamos chegando a mais um episódio aqui do nosso querido Fala Gunner, mais um episódio do nosso podcast e hoje para falar, claro, da vitória da goleada do Arsenal sobre o Sheffield United nesse sábado por 5-0, um jogo que foi muito tranquilo. Ao meu lado está o Thiago mais uma vez e a gente vai então partir para os comentários sobre essa grande vitória do Arsenal, uma vitória que, claro, já era esperada, né, pelo torcedor do Arsenal, mas do jeito que a gente está jogando nessa temporada, não está empolgando muito, vem tendo alguns problemas em certos jogos da Premier League, não estava tão confiante para um 5-0 como foi dessa vez. Mas foi uma tarde que realmente tudo deu certo. E por que eu digo que tudo deu certo? Deu tudo certo porque a gente ganhou de 5-0 e pôde poupar algumas peças, né? Testar algumas coisas novas. E também, rapaz, para completar isso que eu falei de tudo ter dado certo, o Nketiah fez um hat-trick, né? Fez 3 gols e comandou aí a vitória do Arsenal por 5-0. Thiago, uma vitória assim para dar mais confiança, claro. Foi contra um time muito fraco, que é o caso do Sheffield, que tá lá embaixo na tabela. Mas é isso, né? Nesses jogos assim, contra esses times mais fracos, a gente tem que golear, né? Fala, Paulo. Fala, Gunnar. E realmente a gente esperava que ganhasse, né? Mas 5-0 realmente não é todo dia que a gente vê. E eu gostaria de lembrar aqui, inclusive, né, que dando uma olhada, o Sheffield já enfrentou o City e perdeu por 2-1 apenas, né? Tudo bem que foi em Sheffield o jogo, mas de qualquer forma, 2-1 contra 5-0 tem uma diferença grande aí, né? E não só isso, né? Teve o jogo contra o Tottenham também, que eles abriram 2-0, se não me engano, e tomaram a virada para 3-2, ou foi 1-0 e tomou a virada para 2-1? Isso. Então eles seguraram ali até os 90 minutos e o Tottenham só foi virar já depois dos acréscimos, com participação do Richarlison, inclusive. Eu lembro bem desse jogo. Mas o Sheffield não vinha sendo uma presa fácil, né, para os times que estão lá na parte de cima da tabela. Já contra o Arsenal foi bem diferente. Tirando o Newcastle, né, que fez 8-0 lá. Ah, sim. E dessa vez o Arsenal poderia ter aplicado 8, 9, 10, que não ia ser um absurdo, não. Realmente uma diferença muito grande. Acho que até aqui na temporada foi o jogo com a maior disparidade técnica, né, completamente. Não teve nenhum momento em que o Arsenal ficou sob pressão, o Raya praticamente não teve que fazer nada, né? A única ação praticamente dele no jogo foi aquele lançamento sensacional que ele deu pro Martinelli, que quase gerou um gol. E aí, inclusive, isso daí nos lembra do porquê que ele tá sendo o titular, né? Só pra gente manter a discussão Raya Ramsdale, que tem sido comum, né? Isso aí não vai acabar tão cedo. Mas realmente era um jogo também que o Raya precisava, porque ele estava vindo numa sequência bem complicada ali, né? De alguns erros e da torcida realmente cobrando. Então esse jogo aí ele realmente não teve nenhum susto e pôde passar tranquilamente. É isso. E aí o Arsenal continua como o único time invicto além do Tottenham, né? O duelo do North London Derby com invencibilidade e topo de tabela, um negócio que realmente a gente não via há muito tempo, né? Interessante isso acontecer. Geralmente ou o Arsenal tá muito bem e o Tottenham tá mal, ou o Tottenham tá bem e o Arsenal tá mal. Dessa vez os dois estão muito bem e estão ali brigando no topo da tabela. Nesse momento o Tottenham é o líder com 26 pontos, o Arsenal vem em segundo com 24. A única diferença é que o Tottenham tem 8 vitórias, a gente tem 7 e eles têm um empate a menos, né? Eles têm 2 empates e o Arsenal tem 3 empates. Até o saldo é bem próximo. O Arsenal tem 15 de saldo, o Tottenham tem 13. Então os dois fazendo campanhas muito parecidas. A gente tem o mesmo número de pontos que o Manchester City, que também tem 24. Venceu o United por 3-0 sem muitos problemas nesse domingo.
E o Liverpool vem ali em quarto com 23. Eu acho, inclusive, que esse aí vai ser o top 4, né? Eu acho que não vai ser algo Tá muito parecendo. diferente disso, não. O Aston Villa tem feito uma boa campanha. O Newcastle a gente já viu que vai ter problemas por causa da Champions League. Acho que o Tonali Brighton também suspenso não também, chega. né? Também, exatamente, uma grande perda aí pro Newcastle, né? Pra quem não tá sabendo, ele vai ser suspenso aí por 10 meses por causa de aposta. Então, acho que o top 4 vai ser esse aí que a gente tem hoje. Claro que muita coisa pode mudar, mas do jeito que a gente tá vendo as equipes, é difícil de acontecer alguma outra coisa aí. E, claro, tomara que a única mudança que a gente tenha nesse top 4 é que o Arsenal assuma aí a liderança do campeonato, né? Mas, para falar do jogo, eu vou trazer aqui a escalação, como eu sempre faço, né? No início dos nossos pós-jogo. Vamos falar aqui do time que o Arteta escalou, com algumas mudanças, como a gente falou, foram 5 mudanças em relação ao time que vinha atuando. O Raya continuou no gol, Ben White na direita, Saliba e dessa vez foi o Kivior no lugar do Gabriel e Zinchenko na lateral esquerda. No meio campo, Rice, Havertz e Smith Rowe. O Odegaard foi poupado e o Jorginho também, né? E na frente, Saka, Nketiah e Martinelli. O Nketiah, claro, entrando no lugar do Gabriel Jesus, que se machucou na última partida contra o Sevilla, que ele inclusive jogou muita bola, né? A gente não fez um pós-jogo de Arsenal e Sevilla pela Champions, mas foi a noite dos Gabriéis, o Gabriel Martinelli e o Jesus, os dois funcionando muito bem ali e foram fundamentais para a vitória do Arsenal, só que o Jesus acabou machucando e deu mais uma oportunidade para o Nketiah, que dessa vez finalmente, né, aproveitou e assim, nunca te critiquei, tá bom? Vai ser o título desse podcast aqui. Nunca critiquei o Nketiah, jogou muito bem e fez gols bonitos. Não foram só 3 gols, né? Foram 3 gols bonitos, né? 2, né? Dois. O terceiro, Não, eu falo que o segundo foi... Eu falo que o segundo foi bonito só por onde ele colocou a bola, né? Que foi ali no ângulo. Ah, sim. Mesmo tendo sido um gol, a maneira com que ele chutou ali não foi das melhores, a bola acabou indo pro gol de uma maneira bonita. Mas foram 3 gols legais aí do Nketiah. Gols de centroavante, mas também o terceiro gol, um gol de um atacante completo, né? Como você mesmo disse, né? Parecendo que ele tinha baixado o Henry nele. Exato. O jogo começou com o Arsenal tendo, claro, um pouco de dificuldade para abrir o placar. O primeiro gol veio só aos 28 minutos, mas eu queria que o Thiago fizesse aí uma análise dessa escalação diferente que o Arteta trouxe, né? O Odegaard foi poupado, me parece que ele tem uma lesão aí no quadril, então ele vinha já carregando essa lesão há alguns jogos. Tomara que seja a desculpa pela qual ele vinha atuando mal nos últimos jogos, né? Mas estava precisando ser poupado realmente. Mas o que mudou nessa escalação do Arteta, Thiago? O que você achou? Eu achei... Acho que assim, o principal a comentar é que a gente não via muito o Arteta fazendo uma rotação muito significativa em jogos da Liga, né? Tudo bem que também o Arsenal não estava tendo a exigência da Champions League, né, no meio de semana. Isso é algo a colocar nessa discussão também. Mas seja lá por qual motivo for, a gente não via isso acontecendo com muita frequência. E é importante que aconteça, porque a gente vê o City, por exemplo, que sobra, né, no cenário de liga, eles têm uma rotação muito maior de elenco, principalmente na defesa, né? A linha de 4 deles roda bastante. E isso, é claro, ajuda muito no longo prazo, porque você tem um desgaste menor dos jogadores. E a gente vê nas últimas janelas o Arsenal fazendo contratações que me parece que são para, em algum momento, ter uma situação minimamente parecida, né? De você conseguir ir trocando as peças sem ter uma grande perda de qualidade, para justamente ir poupando seus jogadores, né? Porque a gente lembra, se a gente voltar no tempo, né? Tem um tempinho já até, mas nem tanto assim. O Wilshere, jovenzinho ainda, jogou sei lá quantas partidas seguidas na Premier League, apanhando jogo atrás de jogo, e depois o físico dele foi detonado, né? O Fábregas também sofreu com isso, e a gente, né, tá acostumado a ver esse tipo de coisa no Arsenal, mas é claro, é ótimo quando você tem possibilidade de rodar mais o elenco. E a gente viu no jogo desse, né, o Gabriel parece que foi pro banco nessa partida, porque ele também não estava 100% fisicamente. Não acho que não, pelo que eu entendi, não é nada do outro mundo, não é nada sério, então provavelmente ele já vai estar de volta na próxima partida da Premier League. Não sei se ele voltaria agora no meio de semana, porque o Arsenal tem um jogo da Copa da Liga, né, contra o West Ham.
Então não sei se ele vai ser titular nesse jogo. Não me parece fazer muito sentido. E aí entrou o Kivior no lugar dele e não atrapalhou de forma alguma, né? O Arsenal não teve problema nenhum para se defender, essa é a verdade. Mas quando foi exigido, o Kivior foi muito bem. A gente já viu que ele é um zagueiro competente, né? Não é para ser Seguro, né? Sim, ele faz o dele, né? É sólido. E nessa partida ele teve boas intervenções e tal. Quando foi exigido, correspondeu. E o Zinchenko entrou no lugar do Tomiyasu, porque realmente é interessante, né, você ter essa alternância de acordo com o adversário, né? Você vê contra o Sevilha, o jogo em Sevilha, o Arsenal ia ser mais exigido defensivamente e o Zinchenko não estava tendo as melhores performances da vida dele, né? E aí ele começou com o Tomiyasu contra o Sevilha, o Tomiyasu foi muito bem, foi um dos destaques daquele jogo. Mas aí você vem para o fim de semana contra o Sheffield, de um time que é o pior time do campeonato e que ia se defender, não faz tanto sentido você usar o Tomiyasu, faz mais sentido você usar o Zinchenko, porque o Arsenal provavelmente ficaria com a bola praticamente o jogo inteiro, né? E no fim das contas a posse de bola foi 67% para o Arsenal. Então realmente fazia sentido ter essa troca. Então na linha de zaga é isso. No meio também não fazia sentido você ter Jorginho e Rice ao mesmo tempo, né? Pelo mesmo motivo do Zinchenko. Então entrou o Smith Rowe no lugar, que eu achei surpreendente, porque o Smith Rowe a gente sabe que ele não vem tendo muitas chances desde que ele se lesionou, né? Inclusive porque ele está tendo esse processo de transformação em um jogador, um camisa 8, né? E quando ele tem chance ele não está indo tão bem assim, então foi meio que surpreendente ele começar como titular. Eu imaginei que ele fosse colocar o Havertz ou o Fábio Vieira. A gente não sabe também a condição física do Fábio Vieira, porque ele vinha jogando muito bem antes de se machucar, né? Peraí, ele se machucou, né? Eu tô confundindo agora. Sim, ele se machucou. Eu acho, inclusive, que ele não foi titular nesse jogo muito por conta da parte física mesmo. Então, foi o que eu suspeitei também, só que depois eu comecei a duvidar da minha memória aqui. Mas, então, eu imaginei que fosse o Havertz ou o Fábio Vieira. Eu até achei que o Odegaard poderia ir pro banco, até por uma preservação da opinião da torcida quanto a ele, né? Porque as duas últimas partidas dele provavelmente foram as piores dele com a camisa do Arsenal. Então eu acho que até por uma questão de preservação faria sentido botar ele no banco, mas ao mesmo tempo eu não sabia se o Arteta teria essa coragem de bancar essa decisão, né? E no fim acabou bancando, jogou o Havertz na função dele e o Smith Rowe na esquerda. Eu achei legal, aprovei. Agora ficou, né? Depois a gente pode falar mais sobre a performance de cada um, mas a gente pode falar sobre o Smith Rowe depois. Eu ia comentar agora, mas acho melhor a gente comentar depois. E aí no ataque não tem muito o que comentar, né? Porque o Gabriel Jesus se machucou, então naturalmente o substituto é o Nketiah e a gente sabe que deu super certo, né? E os pontos realmente não tem o que mudar, porque nos últimos jogos o Trossard não tem entrado bem, né? Mas nesse jogo ele até entrou... No último ele entrou bem, né? Contra o Sevilha. Sim. Mas nesse jogo ele até entrou bem também no segundo tempo. Entrou assim, parecendo que tava mais disposto, né? Não sei, as outras partidas ele tava parecendo que tava meio com as pernas pesadas, não sei. Achei que ele entrou bem contra o Chelsea também. Mas se a gente for sinal levar de em que ele tá consideração melhorando, a temporada inteira, a temporada inteira até aqui não era o que a gente estava esperando pela pré-temporada que ele fez, mas que ele tá melhorando, acho que sem dúvida. Sim. E aí, nessa formação, nessa escalação, né, o principal que tem pra dizer eu acho que não é nem os jogadores, né, mas como o time se comportou. Mas aí, quando você quiser, aí a gente entra nesse assunto. Não, tranquilo. Como eu tinha falado, eu acho que esse jogo também contra o Sheffield veio no momento ideal, né? Porque a gente estava tendo esses problemas individuais de performance, como é o caso do Odegaard, o próprio Raya também, que jogou, mas foi um jogo mais tranquilo, como eu falei. Então, assim, veio no momento ideal e muitas vezes quando vem um adversário mais fraco, assim, o Arsenal às vezes acaba se complicando, né? E dessa vez não, o Arteta conseguiu fazer essas mudanças, colocar esses jogadores diferentes, rodar o elenco realmente, e mesmo assim conseguiu os 3 pontos sem muitos problemas, inclusive jogando bem, né? Que era uma coisa que o torcedor estava sentindo falta. E dessa vez o Arsenal jogou bem realmente, não foi uma vitória de 5-0 que foram gols achados, não, foi porque o Arsenal fez o jogo ficar fácil, né? Fez o jogo
ficar tranquilo desde o início. Como eu falei, a gente só foi fazer o primeiro gol com 28 minutos, mas até aí a gente já tinha criado algumas oportunidades de gol, poderíamos ter feito antes, né? Inclusive, teve aquela bola do Raya, que ele faz o lançamento para o Martinelli, e o Martinelli faz o que quer ali com a defesa do Sheffield, e depois acho que o Saka, né, acaba tentando finalizar e não consegue. Sim. E aí depois a gente consegue o primeiro gol com o Nketiah, que foi uma jogada realmente de pivô, de centroavante. Ele recebe o passe e já domina ajeitando para finalização. Então isso era uma coisa que a gente vinha cobrando dele já há bastante tempo. A questão da qualidade, né, do refino, assim, da parte técnica realmente, que ele tem pecado muito nos jogos até aqui com a camisa do Arsenal, mas dessa vez ele dominou com muita categoria ali, já girando o corpo para poder finalizar e fazer o primeiro gol do Arsenal com 28 minutos, como eu falei. E aí, depois disso, a gente terminou o primeiro tempo ainda com 1-0 só no placar. Não parecia que a gente ia golear no segundo tempo, né? Mas o segundo tempo realmente foi uma chuva de gols. Agora, em relação a gente pode falar sobre a performance individual, se você quiser agora, de cada um no primeiro tempo, antes da gente passar pro segundo tempo. Quem que você pode ter, assim, de maior destaque? Acho que o Rice é, tipo, disparado hoje o jogador... exato. É chovendo molhado, é o jogador mais importante que o Arsenal tem. Eu acho que se assemelha muito à questão do Rodri no Manchester City, que muita gente fala, não é o melhor jogador do City, mas ele é o jogador mais importante, e o Rice tem se tornado isso no Arsenal, né? Ele não é o melhor jogador, mas sem dúvidas hoje é o jogador mais importante para aquele encaixe, para fazer o time funcionar, e tanto ofensivamente quanto defensivamente. Às vezes ele segura a barra ali sozinho, parece que ele se multiplica no campo, né? Impressionante a aptidão física que ele tem. E mais uma vez foi destaque no jogo de hoje. Ele deu assistência, né, pro Nketiah no primeiro gol. O passe foi dele. Então é com certeza um dos destaques do primeiro tempo. Diga. Envolvimento em gol nos últimos 3 jogos, né? Sim. Ele tá se tornando assim, demorou um pouquinho, eu acho, para ele poder se encaixar no jeito que o Arteta queria que ele jogasse, mas demorou muito pouco mesmo, né? E toda semana eu vejo o pessoal falando, paga mais 50 milhões lá pro West Ham, paga mais 10 milhões, porque realmente 100 milhões ficou muito pouco pela quantidade pelo que ele tem produzido pro Arsenal desde que ele começou, né? Desde que a temporada começou, ele tem só evoluído, não tem involuído. Então é realmente impressionante, assim, o desempenho que o Rice tem tido, inclusive quando o time não joga bem, que esse é o grande ponto, né? Quando os outros jogadores não performam individualmente bem, o Rice continua jogando bem. Então isso é um ponto a se destacar, porque mesmo quando o coletivo não tá funcionando, ele consegue se sobressair. Realmente ele eu acho que ele tá sendo pra gente o que o Bellingham tá sendo pra o Real Madrid, né? Aquele cara que você contrata e realmente faz uma diferença absurda no time. Talvez faltam uns gols, né? Que a gente não pode comparar, mas mas os gols que... É que no caso do Rice são os gols que ele evita também, né? E o Bellingham joga mais adiantado. Sim, sim. Eu não tô comparando um com o outro, obviamente, né? Tô falando só assim do impacto pro time. Sim, de importância. Não, inclusive se o Bellingham tivesse vindo pro Arsenal, os dois estariam jogando juntos tranquilamente, né? Sim, imagina. Seria uma coisa de louco, velho. Assim, no primeiro tempo, né? Obviamente o Rice foi muito bem de novo, né? Deu assistência e em geral foi uma ótima atuação. Mas assim, você falou sobre o Arsenal jogar bem, né? Fazer o 5-0 e jogar bem. Inclusive, eu quero até elogiar a sua colocação de que o jogo veio no momento bom, né? Um jogo desse. Realmente, eu não tinha pensado nisso, mas é bem isso mesmo. Esse jogo realmente veio na hora bem, bem oportuna, né? Para o Odegaard descansar, o Raya jogar uma partida que ninguém contesta ele e tudo mais. Concordo 100% com o que você falou. O próprio Havertz também ganhar mais uma chance no time titular. E completou 90 minutos, né? Sim, exato. Então, aqui o próprio no primeiro... Smith Rowe também, muitos nomes do elenco que não estavam conseguindo ter muitas oportunidades, conseguiram nesse jogo aí. Eles não podem reclamar, né? O Nene também, muito importante o Nene ter jogado até o Nene, no acréscimo.
A gente vai falar sobre o Nene, que inclusive deu uma assistência aí, não foi oficial, mas ele raspa de cabeça na Nos bola, a gente vai nossos falar sobre o corações gol. foi. Com certeza, né? Então até o Elneny teve uma oportunidade aí no jogo, de tão fácil que foi, né? Até o Elneny, o Arteta falou, tá bom, traz o Elneny aí, porque ele tá merecendo jogar também. É. Mas então, no primeiro tempo, que eu tinha anotado aqui umas coisas, e teve pouca coisa até o Arsenal fazer o gol, por exemplo. Teve o que? A jogada do Raya, que você já tinha comentado, que ele dá um lançamento sensacional no ponto futuro para Martinelli, e depois Saka não concluiu bem a jogada. Isso foi no minuto 20. Aí no 28 tem o gol do Nketiah, né? Muito bem feito. E aí depois disso, aconteceu uma coisa muito interessante, né? Que foi o que eu tinha falado antes, que foi de dinâmica de movimentação, né? Porque, teoricamente, no posicionamento, o Arsenal fez as substituições, foi o quê? O Havertz ficou na função do Odegaard, o Smith Rowe ficou na função que o Rice vinha fazendo, e o Rice na função do Jorginho. Teoricamente foi isso. Só que o Arsenal, até mesmo depois de ter feito o gol, não estava criando muitas chances, não estava aquela performance que o torcedor queria ver. E aí teve uma movimentação do Havertz ficando mais pelo lado direito, com o Saka indo para o centro, né? Eu até tuitei isso no fim do primeiro tempo, que foi um negócio que me chamou muita atenção e me lembrou, não tô comparando obviamente, mas me lembrou o que o Fernando Diniz faz, né? Que é de botar os seus jogadores mais habilidosos para jogarem próximos um do outro, porque no que o Havertz começou a segurar a largura do campo e o Saka ficou mais livre pelo meio, o Saka começou a jogar meio que como se fosse um camisa 10, com a liberdade de ir para onde o ataque estava fluindo, né? Então, várias vezes aconteceu do Saka jogar junto com o Martinelli. Teve uma jogada que eu acho que o Martinelli finalizou, ou foi o Saka, não me lembro agora. Mas teve mais de uma jogada que eles combinaram ali pela esquerda e que deu certo para o Arsenal. E depois disso, o Arsenal começou a criar um volume maior de chances. E isso também se estendeu ao segundo tempo, né? Não é como se eles realmente tivessem trocado de posição, mas muitas vezes aconteceu isso dessa troca de um com o outro. E também antes dessa movimentação acontecer, o que estava me chamando a atenção era que o Arsenal estava conseguindo levar perigo com lançamentos vindos de trás. E isso é interessante também, porque o Saliba ele é um bom passador, então muitas vezes ele quebrava as linhas. O Zinchenko estava dando esses passes vindos de trás também. Então é sempre interessante também você ter essas alternativas, né? Quando tá ali o jogo meio fechado, sem chance de você ter quem tem mais espaço, né? Quem tá para trás, ter essa capacidade de fazer esses passes. E nisso o Zinchenko é excelente, né? Um dos melhores do ramo. É claro que tudo tem sua situação, né? Nem sempre ele vai ser o cara adequado para ser titular ali, né? Como a gente já comentou, o Tomiyasu muitas vezes vai ser o cara escolhido para jogar ali, ou até o Timber quando a gente finalmente estiver ali disponível, mas nesses jogos assim é realmente muito interessante ter ele ali, porque ele acha uns passes assim que mesmo a gente vendo na transmissão aqui do conforto do nosso sofá, a gente não enxerga o passe, e ele lá com toda a pressão do jogo enxerga e quebra as linhas e tal. Então acho que assim, no primeiro tempo os destaques para mim são esses, né, de jogador específico, é mais das dinâmicas, né, o Arsenal fazendo esses passes vindos de trás, principalmente com Saliba e Zinchenko, e essa troca de posições entre Saka e Havertz, que, assim, o Havertz jogando aberto pode parecer uma coisa de maluco, porque ele é lento, né, ele é meio desengonçado assim com a bola, ele realmente não é um cara que você imagina jogando na ponta, mas ele jogou na ponta várias vezes pelo Bayer Leverkusen, que foi na época que realmente chamou a atenção do mundo para ele, né? E naquela época ele jogou muitas vezes assim aberto. E se você considerar o jogo mais até o do Guardiola do que o do Arteta, porque o Arteta tem um estilo mais direto do que o Guardiola. Mas principalmente se você for comparar com o City, faz muito sentido você ter um cara como o Havertz. Porque pegue o Grealish, por exemplo. Esqueça o Grealish do Aston Villa, né? Porque o Grealish do Aston Villa é outro cara. O treinador, isso eu já até vi sendo dito, né? O treinador do Aston Villa, que acho que era o Dean Smith na época, dava liberdade total para ele ir para onde ele quisesse.
E já no City não, no City ele tem a liberdade dele super restrita. Então basicamente o que ele faz é receber a bola, geralmente até de costas para o marcador, e reciclar, né? Tocar para trás ou então prender ali e tentar fazer uma tabela. Raramente ele vai pegar e vai partir para cima, como o Martinelli faz, como o Saka faz. Sim. Então, muitas vezes é útil você, para esse estilo de jogo, você ter um cara que nem é o caso do Havertz, que você vai tocar a bola para ele aberto e ele vai segurar segurar o marcador e fazer esse jogo, né, de reciclar e tal. Porque marcar o Saka, todo mundo sabe que tem que fazer, porque o Saka é perigosíssimo. Então, se você faz isso, bota o Havertz para fazer isso e libera o Saka pelo meio, você acaba até dando um jeito de furar essa estratégia, né, do adversário. Você dá a chance do Saka ficar mais livre ali e achar espaço. E aí aconteceu isso, né? Aconteceu principalmente com o Saka indo para a esquerda, saindo do centro para a esquerda para trabalhar com o Martinelli. E isso o Havertz vai fazer bem. Então, assim, eu acho que se... que isso não começou desde o início do jogo, né? Então eu não sei até que ponto já fazia parte dos planos testar essa movimentação, ou se foi uma sacada, né, ali durante o jogo do Arteta, da comissão, de mandar eles fazerem isso. Mas agora que a gente já viu isso acontecer e já viu isso acontecer dando certo, eu acho que é algo pra gente prestar atenção para em jogos futuros isso acabar acontecendo de novo. Inclusive no jogo em que o Odegaard não tá jogando bem, saca ele, bota o Havertz ali no lugar, joga o Havertz aberto e deixa o Saka livre pelo meio. Eu me lembro, não tem um tempinho já isso, eu me lembro de uma conversa sobre acho que o próprio Arteta falando, sobre o Saka jogar pelo centro. E inclusive, se você voltar lá bem mais pro início do trabalho do Arteta, quando o elenco ainda era uma porcaria comparado com o de hoje, muitas vezes o Saka jogou naquela época que o Arsenal jogava com 5 atrás, e o Saka era o ala esquerdo. Muitas vezes acontecia do Saka sair da ala esquerda, quando o Arsenal estava sem a bola, para jogar como 10 quando o Arsenal estava com a bola. Não era nem... porque muitas vezes ele ia para o meio, né, como se fossem 3 no meio, ele jogando como o 8 pela esquerda, mas acontecia muito também dele jogar como 10. Não sei se vocês vão lembrar disso, porque já tem tempo já, né? Nessa brincadeira, esse é o quê? A 4ª temporada do Arteta? Isso aí não foi era coisa uma fase muito boa de lembrar, né? Também não, pois é. Isso foi lá a 1ª, 2ª temporada do Arteta. Acho que mais pra 1ª até. E acontecia isso do Saka sair da ala esquerda pra quando tava com a posse ele jogar como 10. Então, assim, não é inédito também, mas eu me lembro de ter conversas sobre isso, do Arteta considerar o Saka jogando pelo meio em algum momento. E eu acho que eu sempre fiquei com isso na cabeça, porque me parece que daria certo. E a gente viu isso acontecer contra o Sheffield dando certo também. Então, assim, é algo pra gente prestar atenção agora, até porque o Arsenal não tem grandes nomes pra substituir ali os jogadores do meio, né? Se o Odegaard se machuca, a gente viu que nesses últimos 2 jogos, ele jogando mal, como fez falta pro time, né? E aí você substitui ele pelo Fábio Vieira. O Fábio Vieira, quando joga ali pela direita nessa função, ele geralmente não joga tão bem quando ele joga pela esquerda. Ele rende muito mais pela esquerda. E o Havertz também não é esse cara para jogar nessa função. Então, o Smith Rowe também não. Então, você fica realmente faltando alguém para fazer essa função do Odegaard. Se o Saka conseguir fazer essa função, e me parece que ele tem plenas condições de fazer, então é algo pra gente considerar realmente, prestar atenção no decorrer da temporada. E não só, eu acho que também você liberar, né, deixar o Saka mais solto, sem muitas responsabilidades defensivas, isso acaba só gerando benefícios pro Arsenal, porque aí o Havertz faz ali o lado direito junto com o Ben White, principalmente na hora de você defender, e o Saka não tendo mais essa responsabilidade, fica mais com responsabilidades apenas ofensivas, não gasta tanto, né, o físico. E aí, quando a gente tem a bola para poder atacar, ele vai poder ser ainda mais perigoso do que ele já é. Então, é uma maneira que a gente descobriu agora de jogar, mais uma nova maneira de jogar, né? E que deu certo. Claro, deu certo porque a gente talvez enfrentou o Sheffield e foi mais tranquilo já ter dado certo de primeira. Não é um tipo de coisa que você faz num jogo contra Manchester City ou Liverpool, os times que estão na parte de cima da tabela, mas esses jogos contra os times mais fracos servem de laboratório, né? Porque assim, você já sabe que a probabilidade de você ganhar o jogo é muito grande, então é aí que você começa a poder experimentar novas situações. E foi exatamente isso que o Arteta fez, e foi perfeito, né? Porque a gente conseguiu fazer com que essas coisas dessem certo e ainda conseguíssemos um placar elástico. Na volta do segundo tempo,
O Arsenal já conseguiu o segundo gol logo aos 5 minutos de novo com o Nketiah, um cruzamento que veio de escanteio, e mais uma vez o Ben White ali, a gente até percebeu vendo os melhores momentos de novo, como ele fica ali atrapalhando o goleiro. Dessa vez o zagueiro do Sheffield até tentou, né, tirar ele dali, mas não conseguiu, e ele acabou bloqueando os dois, bloqueou o zagueiro e o goleiro, e aí a bola sobrou pro Ed, e ele bateu ali meio torto, mas a bola foi parar no ângulo e para fazer o seu segundo gol. E aí o terceiro já vem logo depois, aos 58, né, aos o quê? 13 minutos do segundo tempo, e em que ele recebe a bola ali na entrada, não na entrada da área, foi até mais longe, né, da intermediária ali, e aí ele soltou a bomba de pé direito e a bola foi no ângulo de novo, só que dessa vez no outro ângulo. E aí, rapaz, aí a moral dele foi lá em cima, né? Ele saiu comemorando, falando que tava aqui, pro pessoal ter calma, porque ele tá aqui, que o Gabriel Jesus se machucou, mas não tem problema, porque o Ed tá aqui, o número 14. E aí se empolgou a galera e completou o seu hat-trick, levou a bola pra casa e tudo. Tá de parabéns o Nketiah por essa partida. Aí depois a gente tem coisas interessantes, né? Porque o Tomiyasu vinha entrando no lugar do Zinchenko em todos os jogos, mas esse jogo estava tão tranquilo que o Zinchenko conseguiria completá-lo fisicamente. Então, o Arteta foi e tirou o Ben White e colocou o Tomiyasu para jogar na lateral direita. E a gente viu, que é uma coisa também que eu ia falar para você, outras maneiras de jogar também, porque o Ben White, ele de origem é zagueiro, né? Então, com certeza é um jogador com valências mais defensivas do que ofensivas. Ele joga, às vezes, até como um terceiro zagueiro ali pelo lado direito. Sim, ele apoia e tudo, mas claro que a gente sabe que a dele é mais defender e acaba até liberando mais espaço para que o Zinchenko possa atacar do outro lado. Mas a gente pode jogar também com dois laterais que sabem inverter, porque o Tomiyasu virou um lateral invertido, né? Não sei, eu não sei se isso faz parte da questão do japonês ser muito aplicado taticamente, não só o jogador de futebol, mas o japonês me parece ser um cara muito mais aplicado a tudo que ele faz e mais perfeccionista, e talvez o Tomiyasu tenha se aplicado nisso e para que ele melhorasse, né, e evoluísse. A gente vê o caso do Mitoma, que fez fez o negócio, o trabalho da faculdade foi o lá trabalho dele, de conclusão de curso, né? Isso, o TCC dele foi sobre o drible, né? Sobre a questão do drible, de como o corpo deve se movimentar, e, enfim. Ele estudou a fundo aquilo e tem conseguido aplicar isso na prática. E o caso do Tomiyasu também, ele evoluiu muito nessa temporada. E aí o Arteta colocou ele no lugar do Ben White. Então a gente tinha dois laterais que têm jogado de maneira parecida. E mostra que isso dá certo também, né? Que a gente pode jogar com dois laterais mais que conseguem atacar melhor e ao mesmo tempo isso pode dar certo, porque a gente sempre fica com essa coisa na cabeça de que precisa ter um lateral mais defensivo e o outro mais ofensivo para que as coisas funcionem. Inclusive o Arsenal Invincibles tinha um Ashley Cole que era praticamente um ponta esquerda e o Lohan mais recuado, né? Um cara que não atacava tanto. Mas eu acho que um time que pressiona muito, que quer encurralar o adversário, pode ter o Tomiyasu e o Zinchenko como titulares, né? Inclusive porque no jogo de posição você geralmente tem na posse você tem 2-3, né? Linha de 2, linha de 3, ou você tem linha de 3, linha de 2, né? O Arsenal geralmente fica alternando entre uma coisa e outra a depender da situação, né? Às vezes o White fica ali como zagueiro, às vezes não. E o Tottenham, que tá melhor do que o Arsenal, né? Na tabela, infelizmente tem que dizer isso. O Tottenham joga invertendo os dois laterais, né, o tempo todo. E geralmente o Pedro Porro e o outro lá, o Udogie. Eu não sei como é que pronuncia o nome dele. Não sei como é que pronuncia, isso me incomoda não saber, mas vamos de Udogie, né? Como tem sido dito. Isso pode acontecer com o Arsenal também, né? Inclusive eu acho interessante falar, porque a gente descobriu agora, depois desse jogo, que a mãe do Tomiyasu tinha morrido na temporada passada, né? Que ele teve umas participações bem patéticas. E nessa temporada agora é muito melhor o nível. A gente pode ser até devido a isso também, né? Que claro, realmente a gente muitas vezes não fica... sabe, né? É isso.
direto a gente não sabe o que tá acontecendo na vida dos jogadores e como isso afeta eles. E O próprio Odegaard também, a gente não sabe aí se ele tava com a lesão que tava, tipo, incomodando de verdade, e por isso que ele não tava tão bem assim, ou pode até estar acontecendo outra coisa também, porque a gente sabe que bola o cara tem, né? Que o cara sabe jogar. sim. Não ia desaprender do nada. Inclusive, lesão é uma coisa que a gente nunca tem como ter certeza, porque o Arteta é o mestre em esconder isso, né? A gente vê a Sim. coletiva pré-jogo, é mesmo que não ter visto nada. Ele mente que é uma Exatamente. coisa horrível. E. Agora, assim, não tem muito tempo eu critiquei o Tomiyasu, não sei se você lembra, Paulo, que eu falei que ele, quando o atacante ia pra cima dele, ele imediatamente se desesperava, começava a correr pra trás já, ele tava bem desesperado, assim. Sim, E de uns sim. tempos pra cá ele melhorou um absurdo, ele tá bem mais Confiança é confiante. tudo. É impressionante a evolução dele. E, assim, é bem possível que daqui pra frente ele acabe sendo o titular nos jogos mais importantes no lugar do Zinchenko, né? E faz todo Exato. sentido ele entrar. Oi? Diga. Não, diga você. Não, eu ia falar que ou pode ser essa situação dele entrar também na lateral direita e jogar junto com o Zinchenko, né? É uma Pode possibilidade também. Esse jogo serviu justamente pra isso, pra gente ver novas possibilidades de como o Arsenal pode jogar, e essa é mais uma. Eu ia dizer que fez muito sentido ele entrar no lugar do White, porque o White é muito menos poupado, né? Na outra lateral tem revezamento, na Também. direita pouco tem, porque o Tomiyasu acabou virando lateral esquerdo, né? Ainda mais agora que saiu o Tierney, o Timber não tá disponível. Aí o E a White outra acaba opção é o ficando Cedric, né? sobrecarregado. Pois é. O Cedric nem tava envolvido, né? Tava na arquibancada vendo o jogo com o Gabriel Jesus. Mas acho que é porque não tinha Foi. lugar no banco, né? Deixa eu ver. É isso aí. São 9 no banco e ele ficou de fora. Por motivos óbvios, né? E aí, aos 66 também, além da saída do Ben White para a entrada do Tomiyasu, o Martinelli também saiu, acredito que também por uma questão de poupar, né? Ele colocou Sim. o Trossard no lugar do Martinelli. E aí depois, aos 73, a gente tem mais substituições. O Fábio Vieira entrou no jogo junto com o Reece Nelson para as saídas do Smith Rowe e também do Saka, né? Então você vê que o Arteta tirou com menos de quase 70 minutos ali, um pouco mais, ele já tirou o Saka e o Martinelli, porque o jogo já estava praticamente ganho. E isso é uma mudança também, porque em várias vezes nessa temporada o Arsenal já estava com o jogo ganho e ele deixava os caras lá, até morrerem, né? E dessa vez, até nisso, ele fez certo, né? Tirou logo o Saka e o Martinelli, já que o jogo estava definido. E aí vem um pênalti pro Arsenal, um pênalti claro em cima do Fábio Vieira, que o árbitro inclusive não ia marcar, só que depois que ele foi ver lá o VAR, acabou marcando o pênalti, um pênalti bem bobo, né? Foi um pênalti claro, claríssimo, não tinha nem o que discutir. E aí o Nketiah poderia ter feito o seu quarto gol no jogo, que seria uma tarde de Yaya Sanogo, né? Mas aí o Fábio pediu para bater o pênalti porque o filho dele nasceu nesse final de semana, se não me engano, ontem, no domingo. E aí ele queria fazer uma homenagem pro filho e tal. Não sei se é filho ou filha, mas o Nketiah falou, entregou a bola para ele, inclusive falou sobre isso na entrevista pós-jogo. E o Fábio Vieira foi lá e marcou o gol, colocou a bola ali por baixo da camisa para fazer a homenagem. E o Arsenal fez 4-0. Aí o jogo ficou realmente tranquilíssimo, não tinha mais nada a acontecer. Mas mesmo assim, o árbitro inventou de dar 10 minutos de acréscimo. Eu queria que você explicasse isso para mim aí, porque eu não entendi. Eu não sei nem se você entendeu, mas tudo bem. É que assim, teoricamente ele tem que dar, né? Mas não precisava, né? Mas a gente agradece também, né? Inclusive eu até tuitei lá, eu falei, já que ele deu 10, né? Vamos tentar aumentar o saldo aí. E aí logo depois que eu tuitei isso, teve o quinto gol. E foi importante, né? Porque no que o Arsenal fez esse quinto gol, aí agora o Arsenal tá na segunda colocação, né? Passou na frente do City. Exato. Então realmente é importante, né? A gente tem que agradecer o árbitro por esses 10 minutos que não eram necessários. Teve uma checagem de VAR também aos 80, né? Só pra registrar isso. Sim. Foi um possível pênalti no Nketiah, mas não foi nada. Deu pra ver isso no primeiro replay. E aos 89, o Rice foi substituído pelo Elneny. Como a gente tinha falado aí mais cedo, até o Elneny entrou no jogo.
Do banco, só quem não entrou foram Ramsdale, Gabriel, Odegaard e Jorginho, que era esperado, né? Não tinha motivo para que eles entrassem em campo. Mas aí o Trossard, o Fábio Vieira, o Nelson e o Elneny tiveram aí a oportunidade de jogar em alguns minutos. O Elneny entrou faltando só 10 minutos aí para acabar o jogo, graças aos acréscimos, mas foi importante nesse quinto gol, porque foi mais um escanteio. Ele desvia ali no primeiro pau de cabeça e a bola sobra pro Tomiyasu, que faz um gol bem parecido com o segundo gol do Nketiah. Ele tá meio desajeitado ali, meio desequilibrado, mas acaba acertando o chute também próximo ali ao ângulo com a perna direita para fazer o seu primeiro gol com a camisa do Arsenal. Então, vivendo um momento realmente muito bom o Tomiyasu, né? Além de estar jogando bem, conseguiu esse primeiro gol com a camisa do Arsenal, comemorou bastante. Os jogadores abraçaram ele ali, ele parece ser um jogador muito querido pelo elenco também. E depois que ele abraça os jogadores, ele sai correndo ali em direção à torcida, só para comemorar sozinho, né? E foi muito legal isso, porque esses 10 minutos que o árbitro deu, além de ter dado uma oportunidade para o Tomiyasu, deu oportunidade para o Elneny também participar ali do gol. Então, assim, foi uma tarde realmente que tudo deu certo e o 5-0 ficou pouco, poderia ter sido mais. A gente estava precisando de um jogo desse. Eu, sinceramente, não aguentava mais essa sequência de jogos que o Arsenal vinha tendo, assim, de ganhar, mas não performar. Vinham sendo jogos muito chatos, né? Jogos que a gente sabia, a gente vê que o Arsenal pode jogar melhor do que vinha jogando. A gente tá feliz com os resultados que a gente tá conquistando, mas a gente não tava feliz com a maneira que o time vem jogando desde o início da temporada. Não tinha nenhum jogo ainda que encheu os nossos olhos, mesmo vencendo o Manchester City, empatando com o Chelsea do jeito que foi. Tava difícil, tava complicado. Então essa vitória aí serviu, acho que muito para isso também, né? Para dar uma aliviada aqui e dar um pouco mais de confiança também para os próximos jogos. Com certeza. E no meio de semana agora é um jogo contra o West Ham, então é um jogo mais tranquilo também, né? Capaz de ter de novo muitas mudanças no time titular, eu imagino. E é bom ter um momento assim de acalmar um pouco, porque as atuações realmente não vinham sendo muito convincentes, né? Esse empate com o Chelsea foi bem decepcionante. Porque assim, o Arsenal venceu o City outro dia, né? É verdade, mas assim, não tem sido jogos muito empolgantes realmente. E aí, né, conseguiu fazer esse 5-0 aí e agora tem nesse jogo contra o West Ham um descanso provavelmente para alguns jogadores. E é isso, continuar a temporada, né? Inclusive, a gente acabou não falando nada sobre o jogo contra o Sevilla, né, que foi no meio da semana, mas foi uma partida competente do Arsenal, né? Não foi uma partida empolgante, mas foi uma partida competente. Então, assim, é nesse ponto que a gente tá falando, né, de ser empolgante, né? Contra o Sheffield deu a possibilidade de ter uma partida assim mais tranquila, né, que não é tão competitiva assim e que dá para o torcedor se animar mais um pouco. Se a gente for fazer um review aqui do que foi a temporada até agora, a gente começa a temporada ali com o... Tá me ouvindo? Tô te ouvindo. A gente começa a temporada com uma vitória sobre o Nottingham Forest por 2-1, que não foi nem um pouco empolgante, inclusive tivemos a lesão do Timber. Depois a gente joga fora contra o Crystal Palace, vence por 1-0, mas é aquele jogo também que a gente jogou pro gasto, né? Fez o gol ali e pronto. Depois tem um empate muito frustrante, tem um empate muito frustrante contra o Fulham em casa, de 2-2. Depois a gente vence o Manchester United, mas foi um jogo que até os últimos 10 minutos tudo poderia acontecer. A gente poderia ter perdido aquele jogo, né? Teve o gol do Garnacho que foi anulado. Claro que os últimos minutos foram muito bons pra gente. Teve o gol do Gabriel Jesus, driblando o Dalot, teve o gol do Rice, mas num contexto geral não foi um jogo também de encher os olhos. Aí depois a gente vence o Everton fora por 1-0, que também foi um jogo complicado, e a gente já não vencia lá há anos e serviu mais pra ganhar mesmo. Depois tem o Tottenham, o empate também em casa, que foi muito frustrante pela maneira que o time jogou. Teve o PSV também entre um e outro. Teve o PSV em casa, que foi talvez aí a performance mais tranquila do Arsenal até aqui, até essa contra o Southampton. Tem também a goleada contra o Bournemouth fora de casa, que foi bem tranquilo. Southampton não, o Sheffield.
Contra o Sheffield. É porque eu tô acostumado com o Southampton, mas o Sheffield. Então, assim, a gente aí venceu o Brentford fora pela Copa da Liga, aí venceu o Bournemouth E foi um por 4-0, jogo bem perdeu chato. pro Lance. Chato. Esse contra o Brentford perdeu foi pro muito Lance. chato. Muito, nossa, e jogou com um time bem misto também. Perdeu pro Lance fora de casa, que foi a primeira derrota e única da temporada até aqui. Venceu o City, como a gente falou, e aí tudo bem. Se a gente tivesse jogado bem todos os jogos, tivesse vencido o City jogando mal por 1-0, tava ótimo, né? Mas não que o Arsenal jogou mal contra o City, pelo contrário, jogou bem, mas também não foi 1-0 e foi um jogo que a gente estava mais preocupado em vencer do que qualquer outra coisa. E aí tudo bem. Aí vem o Chelsea, né, o 2-2. Esse último jogo do Sevilla, você falou, a gente foi competente, mas nada demais, a não ser o brilhantismo ali individual do Gabriel Martinelli e do Gabriel Jesus. E agora sim, finalmente o Arsenal faz uma goleada com méritos, assim, porque jogou bem e jogou pra fazer tanto, né? Pra fazer até mais, como a gente falou. Então a gente espera que agora, na próxima sequência de jogos, isso melhore. Depois do West Ham, o Arsenal tem o Newcastle fora, que vai ser um jogo muito difícil também. Vai ser no sábado, dia 4 de novembro. Aí pega o Sevilla em casa pela Champions. Vem o Burnley em casa, que é um outro jogo bem parecido com esse do Sheffield, né? Que a gente tem que Pra golear. realmente mais uma partida pra gente golear e talvez fazer novos testes ou poupar jogadores. Esses jogos a gente tem que aproveitar realmente pra isso. Aí vem Brentford depois, Lance, Que aí já tem data Wolverhampton. FIFA também, né? Depois do Burnley, a data FIFA é bem importante de considerar na sequência. Isso, Que quebra o exatamente. ritmo. E depois do Burnley, a gente joga contra o Burnley no dia 11 de novembro e depois só joga no dia 25 contra o Brentford. E o jogo mais complicado até o final do ano é contra o Liverpool, que vai ser no dia 23 de dezembro, aí, vésperas do Natal. O jogo vai ser em Anfield, num sábado, então é um dos jogos aí mais complicados. A gente tem o Brighton antes do Liverpool, no dia 17, mas esse jogo vai ser em casa. Não que isso signifique alguma coisa, né, quando a gente joga contra o Brighton. Mas assim, a sequência dos próximos jogos, acho que o mais complicado é o Newcastle realmente, o resto dá pra gente fazer aí os 3 pontos em cada um deles sem muitos problemas. A gente vai ter o Burnley, depois o Brentford fora e o Wolverhampton em casa, então, e o Luton fora, então dá pra fazer uma sequência aí de 4 vitórias sem muitos problemas. Mas é isso, sobre o jogo contra o Sheffield, acho que a gente analisou bem aí, né? Acredito, inclusive, que foi o episódio que a gente trouxe mais uma análise tática de como foi o jogo, das mudanças, dos testes que o Arteta fez. Inclusive, se vocês gostam desse tipo de conteúdo, falem pra gente aí nas nossas redes sociais. Falem também do jeito, das coisas que vocês querem que a gente traga aqui pro nosso podcast, para que a gente possa trazer um conteúdo cada vez mais incrementado, né? Com mais informações. Então, acho que a gente resumiu bem aí o que foi a vitória do Arsenal por 5-0 sobre o Sheffield. Por falar em incrementar, né? Se tudo der certo, a partir do próximo episódio a gente vai fazer com vídeo também, para quem vê pelo YouTube. Isso. Exatamente. A gente percebe que tá tendo um número de visualizações bem interessante no nosso canal do YouTube, então por que não a gente fazer com imagem, né? Já que é só ligar a câmera aqui. Claro que a gente vai fazer de um jeito mais organizadinho, mas com certeza acho que vai ser uma coisa legal, uma novidade boa aí pro podcast. Não se preocupem, porque ele vai continuar no Spotify também, só com áudio, para quem só gosta de acompanhar com áudio, mas vai ter com imagem também nos próximos aí. Quem sabe a gente possa até trazer futuramente imagens do jogo ou imagens de estatísticas, enfim, a gente pode trazer cada vez mais coisas aqui para fazer com que o nosso podcast fique melhor. Nessa semana agora vai sair também a nossa revista, né? A revista do mês de outubro. Lembrando que sai no primeiro dia do mês seguinte a revista do mês anterior, referente ao mês anterior. Então, fiquem ligados aí, porque vai sair a 4ª edição da revista Fala Gunner. Para quem não sabe como é que funciona a revista, ela é 100% digital. Então, a gente libera um link lá no nosso Linktree. E vocês clicando no link têm acesso a nossa revista. Claro que a gente vai postar o link também no Instagram, no Twitter, então fiquem ligados, porque essa semana então vai sair
a quarta edição da revista Fala Gunner, que é o nosso projeto aí mais querido, né? O projeto que a gente mais gosta de fazer e que é o que dá mais trabalho, sem dúvidas, mas diria que é o diferencial aqui do Fala Gunner, a nossa revista querida. E é isso, temos mais alguma coisa aí pra falar, Thiago? Quer fazer alguma previsão para o jogo contra o West Ham? Pode ser, sim. Eu acho que o Arteta vai poupar de novo o time e mais ainda, eu acho que o Smith Rowe, por exemplo, vai ser titular novamente, vai ganhar mais uma chance na equipe titular. O Kiwior pode ser mais um que seja titular. O próprio Tomiyasu, já que começou no banco nesse último jogo. O Ramsdale deve ser o titular também, né? Ele foi o titular contra o Brentford, então deve voltar ao gol nesse próximo jogo aí contra o West Ham. Agora, em relação ao ataque, o Nelson deve ser titular no lugar do Saka. O Trossard também deve ser o titular. Não sei se o Nketiah vai começar jogando, provavelmente, né? O que você acha? Pode ser que o Havertz jogue no ataque. Porque também não faz muito sentido também botar o Nketiah pra jogar todos os jogos agora e que ele não me parece que tem físico pra aguentar o tranco. Né? Vai que ele machuca também, né? Nunca se sabe. Sim. Só não vejo... Será que o Elneny acho que não vai ser titular não, né? Acho que não. Mais fácil o Jorginho jogar por ali. Por sinal, notícia de lesão, né? O Partey parece que vai ficar algumas semanas fora, né? Provavelmente. Mas isso eu escuto desde o início da temporada. Toda coletiva o Arteta fala he needs a few more weeks. E é sempre a few more weeks. Esse few more weeks já são meses. Impressionante. Ele tava no banco contra o Chelsea, né? O Chelsea, contra o Chelsea, mas não entrou. Ele jogou por Gana também, a data FIFA, mas pelo visto já tava sentindo... Não, ele sentiu, foi no último treino, né, antes do jogo, contra o Sheffield. Se não, eu era capaz até dele ser titular, talvez. Não, titular eu já não sei, acho que não, mas jogar pelo menos. O pessoal tava brincando, falando que ele se machucou no chá revelação do bebê, né? Que ele foi chutar a bola ali pra revelar o sexo do bebê e aí acabou sentindo a posterior da coxa. Brincadeiras à parte, realmente tá difícil confiar no Partey nessa temporada, então... E tá aí o motivo para o Rice chegar também, né? Exato. Já pensou se ele não chega? Pois é. Então No foram Jorginho, 100 milhões mais bem gastos aí da história do Arsenal, né? Com certeza. Não tenha dúvida disso. Inclusive, pode ficar até aqui a pergunta, né? Você responde, né, para a pergunta e o torcedor também, se quiser, o espectador. Mas será que essa foi a melhor contratação da história do Arsenal? Rapaz, aí é complicado porque... Em termos de você pegar o jogador pronto, né? Porque senão você pode dizer que foi Henry, né? É isso que eu ia falar. Ou foi o Henry ou foi o Bergkamp, né? Acho que não tem como a gente discutir muito isso. Talvez mas assim... Talvez eu tivesse que melhorar a pergunta. Da era Emirates, melhor contratação de jogador pronto. Pronto, deixemos assim a pergunta. Aí eu acho que sim. Tem o Alexis Sanchez, Ozil. Tem o Ozil, mas eu acho que, sinceramente, o Rice, nessa primeira temporada, já tá mostrando que ele vai render muito mais do que o Ozil rendeu, né, na sua passagem pelo Arsenal. Eu acho que tá ali com o Alexis, sinceramente. O Alexis é um bom competidor. A questão é que o Alexis não tinha um time pra jogar, né? Naquela época ali ele carregou o piano, que foi uma coisa impressionante. Eu acho, inclusive, que daquele time ali, talvez ele seja o único que hoje teria um espaço no time titular do Arsenal, ele e o Xhaka, né? Porque como o Havertz ainda não se adaptou 100% nem nada, o Xhaka que saiu na temporada passada ainda teria vaga nesse time. Ainda mais que ele tá jogando muita bola lá no Leverkusen, né? Eu ia comentar isso. Parece que ele chegou no auge da carreira agora e o Arsenal vendeu. A gente comentou isso outro dia entre a gente, né? Se a gente fosse pegar da era Emirates, né? Pegar alguns jogadores pra botar no time atual, quem a gente botaria. E Alexis foi um jogador, né? Que a gente comentou que talvez desse pra botar ele pra jogar de 9. Acho que encaixaria bem. Eu acho que
Acho que de todos aí, ele realmente é o que, sem dúvida, teria uma vaguinha aí É que, nesse time. é que ele é meio fominha, né? Não sei se é prestável. O problema era esse. O problema era esse. Isso sem dúvidas. Pra questão do jogo coletivo, isso seria complicado realmente. Mas eu acho que jogando num time desse, mesmo o cara sendo fominha, ele acaba entendendo, velho, e até muda, sabe? Porque Pode ser. a questão é que quando você é fominha e você ainda vê a necessidade de você ser fominha, aí que complica, porque você É, duplica isso, né? o time Ele não reforça tinha o muita comportamento escolha. ruim. Exato, ele não tinha muita escolha, ele tinha que ser, né? Ele já gostava de ser, e aí ele tinha que ser, então pronto. Juntou a fome com a vontade de comer. O Grealish era meio fominha, né? E no City ele aprendeu a trabalhar pro É. time. Mas então é isso, né? Então é isso, galera. Eu acho que ficou de bom tamanho aqui o episódio do podcast, o pós-jogo, claro. Se você gostou, já sabe o que fazer, né? Além de seguir a gente no Spotify, para quem acompanha no Spotify também, se inscreve lá no nosso canal no YouTube. Deixa o like aí também para quem está acompanhando no YouTube. Segue a gente nas redes sociais. Fiquem ligados no lançamento da nossa revista. Meio de semana tem Arsenal de novo, como a gente falou aí, pela Copa da Liga. E a gente se vê na próxima semana para falarmos, é claro, do... Já tô até esquecendo, ó. O próximo jogo contra o Newcastle, que vai ser no próximo sábado, beleza? É isso. Muito obrigado a todo mundo que acompanhou Eu até aqui. tenho, E a gente se vê na próxima. Tem mais alguma coisa? eu tenho só uma observação, né? Porque no meio de semana teve jogo contra o Sevilha e a gente acabou que não fez assim, uma cobertura mais dedicada a esse jogo, mas assim, a fase de grupos da Champions League é meio chata, né? Não sei se vocês vão concordar comigo, mas eu acho ela meio chata. Os jogos não são muito animadores e tal. Mas assim, quando for pro mata-mata, né? A gente não sei se vai acontecer, mas é provável que a gente faça um episódio extra, né? Assim. Depois né, na sexta-feira, talvez, não sei. Isso aí a gente vai ver ainda no futuro, mas pra dar atenção à Champions League, né? Que obviamente a gente, ficou 6 anos sem jogar Champions League, a gente, né, tem que valorizar a maior Não competição de podemos clube do mundo. tratar a Champions como a Europa League, né? Exatamente. Mas, assim, pelo menos por enquanto, né, esses jogos são meio chatos, meio desinteressantes, mas depois, né, quando virar mata-mata, a gente... Inclusive tem um projeto interessante sobre isso, né, depois a gente vai ver se acontece, mesmo vocês vão ficar sabendo, né, se vier, mas tem umas ideias legais até pra fazer conteúdo sobre isso. E é isso. Por enquanto, pelo menos, assim, a gente comenta mais por alto, né, mas... Isso aí. É isso. É que o grupo também não ajuda, né? O nosso grupo, a gente até falou É. no sorteio que é meio um grupo de Europa League. Se fosse o grupo do Newcastle, que tem PSG e Milan, aí Sim. dava pra gente fazer até live durante o jogo. Mas o grupo do Arsenal na Champions essa temporada realmente não tá muito empolgante, não, nem os jogos até aqui. Mas, como o Thiago falou, a gente vai aí trazer novidades a partir do mata-mata, beleza? Muito obrigado a todo mundo mais uma vez e a gente se vê então na próxima segunda-feira com o pós-jogo de Arsenal e Newcastle. Valeu!